ore em favor aí dos nossos governantes sobre essa questão principalmente sobre a questão das vacinas, da administração sobre a pandemia aqui no Brasil. Ó Pai, nós agradecemos, porque mais uma vez nos reunimos em nossos lares, juntamente com os irmãos, para glorificar o Teu nome. Queremos mais uma vez, ó Deus, colocar os nossos governantes, colocar, ó Deus, todos aqueles que estão envolvidos na área da saúde, a vacina que está acontecendo, que possamos ver os resultados, que em breve, Deus, possamos também ser vacinados. Abençoe as nossas igrejas, nossos irmãos. Fortalece, Deus, a fé de cada um de nós. Aqueles que estão aqui conosco, aqueles que não estão, que sejam visitados e abençoados. E abençoando pessoas, ó Deus, como a irmã Luciana, que está, ó Deus, dando aquele apoio àquela pessoa, Deus, que ela conhece, quando perdeu a sua mãe. Nos abençoe também, ó Deus, a ter palavras para dar, ó Deus, a famílias de pastor, de irmãos, que têm perdido seus entes queridos. Que esteja, Deus, nos usando a cada dia. Obrigado por este dia, pelas reuniões que tivemos. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoar, ó Deus, a tua igreja, abençoar, ó Deus, os projetos, as finanças, ó Deus. Não deixe que ninguém venha ter dificuldades, mas que o Senhor, Deus, possa cuidar de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmã Mirabel, por favor, abra o áudio aí, irmã Mirabel. Direto de Cataguase para Belo Horizonte. Isso, Abriu, ponte aérea. Abriu? Sim, estou escutando. Abriu? Sim. Amém. Amém. Por favor, ore em favor aí da nossa denominação batista. Estamos já a ponto daqui a alguns dias de encerrarmos a campanha de missões mundiais. Meu Deus. Deus, em nome do teu Filho amado, eu glorifico, Senhor, a ti, por todas as bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a nossa denominação no teu altar, Senhor, e peço que o Senhor seja misericordioso, Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, seguir em frente, Senhor, marchando rumo ao teu altar. Em nome de Jesus, eu glorifico a ti por todos os nossos irmãos, por todos aqueles corações, por todo aquele povo, Senhor, por todos os corações que nesse instante, Senhor, coloca a nossa denominação no teu altar, contribuindo, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós temos que contribuir para que o teu nome seja levado, o teu evangelho seja levado a todos que precisam ser salvos pelo Senhor. E nós temos certeza que nós temos que contribuir, Senhor, contribuir com as nossas orações, contribuir, Senhor, com o nosso dinheiro, meu Deus. O Senhor nos dá a possibilidade, o Senhor nos dá a saúde, Senhor, para que possamos trabalhar, e o Senhor nos ensina que nós temos que contribuir. E eu glorifico ao Senhor quando nós temos essa oportunidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu glorifico a ti, Pai, agora e sempre. Amém. E amém. 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 Muito obrigado, irmã Mirabel. Agora eu vou pedir para a irmã Poliana. Irmã Poliana, por favor, ore em favor dos enfermos. Abra o áudio aí, por favor, e ore. Abriu? Sim, estamos escutando.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecer, Senhor, meu Pai, pela nossa igreja, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, meu Pai, o familiar da Luciana, Senhor, pela vida da irmã da Luciana, Senhor, pelo cunhado, Senhor, todos enfermos da nossa igreja, meu Pai. Visita aqueles irmãos, meu Pai, Senhor, desperta nos caminhos do Senhor, meu Pai, pela vida espiritual de cada um, da nossa igreja, Senhor. Senhor, eu tô com meu coração da nossa igreja nos caminhos do Senhor, Senhor. Põe mais gente pro grupo de louvor. Senhor, te agradecemos por tudo, meu Pai. Aqueles irmãos que estão enfermos, visita aqueles irmãos, meu Pai. Pela vida da mãe da Luciana, pela vida do cunhado dela, Senhor. Desperta aqueles hospitais, meu Pai. Senhor, toma como os caminhos do Senhor, aqueles médicos, meu Pai. Toma como nos seus corações, meu Pai. Desperta cada um, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Poliana. Amém. Agora eu vou orar em favor da Igreja Batista Jardim Estrela, ok? Grandioso Deus, bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo o dia que o Senhor nos concede, ó Deus, por sua proteção. Nesse momento, ó Deus, venho lhe pedir, ó Deus, pela Igreja Batista Jardim Estrela, que possamos, Senhor, ser servos, ó Deus, cada vez mais preocupados em levar a sua palavra, em ser, ó Deus, testemunhas vivas do seu agir, ó Pai, que possamos conseguir, ó Pai, transmitir a sua palavra ao maior número de pessoas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, onde estamos localizados, sermos referência, ó Pai, sermos, ó Deus, conhecidos como uma igreja, ó Deus, que serve a Ti, ó Deus, com excelência. Que possamos, Senhor, estar atentos às nossas atividades, ó Deus, procurarmos, ó Deus, fazê-las, ó Deus, da melhor forma possível, ó Pai. Seja conosco nos orientando, a todos nós, ó Pai, membros dessa igreja, ó Pai, para que possamos, Senhor, ser capazes, ó Deus, de fazermos o melhor para Ti. Seja conosco nos orientando, que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos começar uma nova rodada aí de orações. Irmão Clóvis, por favor, abra o áudio aí do irmão. Oi. Ore agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito aí nas vidas de nós, servos dele. Oremos. Amado Deus, mais uma vez, ó Deus, estamos diante da Tua presença para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos pelas bênçãos, ó Deus, por mais pequena que seja, ó Deus, nós não mereçamos, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado abençoado, livrado de todo o mal. Só, Senhor, por ter amanhecido hoje e durante o decorrer todo o dia, essa é uma bênção, Pai. Eu te agradeço por esse dia e que o Senhor nos abençoe nos dias vindouros, ó Deus. Que o Senhor venha estar guardando a cada membro, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando para que eles possam sentir, ó Deus, o prazer de te servir, ó Pai, assim como nós sentimos, ó Pai. Ser com cada um, ó Deus, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Clóvis. Pastor Osimar. Oi. Por favor, ore em favor dos enlutados, aqueles que perderam entes, tanto pela Covid quanto por outras doenças, para que Deus possa confortar os corações. Ó Pai, o Senhor sabe como está o meu coração e o coração de muitos irmãos, de muitas pessoas com quem convivíamos mais de perto e agora sentimos a sua ausência. Pedimos pela irmã Simone, os seus 2 filhos que ontem perderam o esposo, o pai, pastor Alessio. As ovelhas também, ó Deus, que
perderam do seu pastor, que o Senhor esteja cuidando. Pela Ana Lúcia, pelas filhas, o Geva ali em Cabo Frio, pela saúde deles, que isso também possa curar da Covid. Peço a Deus por outros que, por mais tempo também, perderam pai, perderam mãe, parentes. Ó Senhor, tenha misericórdia destas pessoas. No nosso bairro, amigos e irmãos da nossa igreja, ó Senhor, tenha compaixão de estar, ó Deus, provendo tudo aquilo que essas pessoas estão necessitando. Cuida, Senhor, de cada família, de cada pessoa. Nós oramos crendo no teu poder. Como diz a tua palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada, Senhor, venha faltar para estas pessoas, estas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Irmã Mirabel. Oi, por favor, abra, a irmã já abriu. Ore em favor daquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente do tratamento da Covid. Os médicos, aquelas pessoas que estão aí na rua, os policiais, aquelas pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, para que Deus possa continuar os protegendo. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor é um Deus único, é um Deus verdadeiro, é um Deus soberano, Pai. Em nome de Jesus, em meio, Senhor, a tantas dores, em meio, Senhor, a esta doença, meu Pai, que consome, Pai, o ser humano, o Senhor fortalece, Pai, aqueles que se dispõem a cuidar dos doentes. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, eu glorifico a Ti por todos, meu Deus, como o Bruno aí falou, por todos os médicos, Senhor, enfermeiros, Senhor, a todos aqueles que estão próximos, Senhor, a essa doença. E o Senhor tem livrado, meu Deus. Apesar de muito, Senhor, já ter sofrido, já ter ido, mas o Senhor tem fortalecido muitos que querem salvar vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, ser com cada um, meu Deus. Dê a eles o alívio, Senhor. E esse alívio nós encontramos só no Senhor. Porque estamos vendo a cada dia, a cada momento, Senhor, tudo piorando, meu Deus. Todas as dificuldades, meu Pai, que eles estão tendo, com todos aquelas faltas, Senhor, faltas de remédio, falta de médico, falta de enfermeiros, mas em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor está na frente, Senhor. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus soberano, um Deus que cura. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor a cura vindo de Ti. Muito obrigado, Senhor, quando em nome de Jesus o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de estar clamando por aqueles também que clamam ao Senhor nesse instante. Muito obrigado, em nome de Jesus, que eu glorifico a Ti, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã Mirabel. Agora eu vou pedir para a irmã Poliana. Irmã Poliana, por favor, abra o áudio aí e ore em favor da mensagem de hoje. Tá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecendo, Senhor. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, meu Pai. Desperta para essa mensagem que vai ser aberta agora, meu Pai, pregada agora, meu Pai. Desperta cada um que for participar dessa mensagem, meu Pai.
Desperta Deus. cada um que estiver fazendo alguma coisa, meu Pai, tocando o coração de cada irmão, meu Pai. Desperta pela vida do Bruno, Senhor, toda a família da irmã Vera, Senhor, pela vida do irmão Cláudio, pela vida da Priscila, Senhor, pela vida do Tuni, pela vida da Ana. Desperta essa família também, meu Pai. Essa é a mensagem que vai ser lida agora. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Poliana. Irmãos, vamos passar agora para a nossa reflexão de hoje. Podem abrir suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso 13 ao 26. Gálatas 5, do 13 ao 26. Dá um tempinho aí para os irmãos abrirem suas Bíblias. Gálatas 5, 13 a 26. Tá. Também aqueles que não estão com sua Bíblia aí por perto, podem acompanhar aí também. Está sendo projetado o texto que iremos ler. Ok? Vou ler, os irmãos podem acompanhar aí em suas Bíblias. Gálatas 5, 13 ao 26. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, aqui no livro de Gálatas, o que estava acontecendo? Paulo escreve à Galácia, aos irmãos daquela região da Galácia, o seguinte: o que estava acontecendo? Alguns irmãos que tinham se convertido ao cristianismo, existia um grupo dentro desse pessoal chamado judaizantes. O que eles estavam querendo fazer com isso? Eles estavam querendo impor àquelas pessoas, aos gentios que estavam se convertendo, práticas do Antigo Testamento. E Paulo vai contra isso. Ele escreve isso, combatendo a isso. E dessa parte, principalmente, estava acontecendo, com esses dois movimentos, estavam acontecendo brigas. Tanto é que lá no verso 15, está escrito assim, ó: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem mutuamente. Enfatizando essa questão, essa briga que estava acontecendo. Aí, posterior a essa advertência, Paulo começa a entrar falando de
uma lista, né, de coisas que aquelas pessoas que estavam se entregando aos desejos da carne, não carne física, carne que é essa que temos aqui, mas aos desejos pecaminosos. Como nós sabemos, o ser humano, ele tende ao mal. E se nós não nos vigiarmos, nós damos lugar a esses desejos pecaminosos. E ele faz uma lista desses desejos pecaminosos, essas coisas que podem deturpar o ser humano. Aí ele descreve, e posterior a essa descrição, ele fala do fruto do Espírito. O que é esse fruto do Espírito? São uma lista de coisas que acontecem na vida do crente, daquela pessoa que verdadeiramente se entrega a Jesus Cristo. São coisas que fazem com que o Espírito Santo, que habita nele, que habita em nós, comece a trabalhar. E a pessoa começa instintivamente a produzir esse fruto do Espírito. Ele fala fruto do Espírito no singular, dando a entender que é um só, com alguns gominhos, né, como alguns costumam falar, quando a gente come, por exemplo, uma mexerica, né, uma única fruta com alguns gominhos, não é isso? Então, esse fruto, que é produzido pelo Espírito Santo em nossos corações, começam a produzir esses gominhos. E cada gominho, lá no versículo 22, ele vai descrevendo, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada gominho desse. Ou seja, na vida daquele que se entrega a Cristo, daquele que tem em seu coração que a certeza que entregou sua vida a Cristo, que o reconhece como seu único suficiente Salvador, é necessário que comece a se trabalhar cada gominho desse. Ou seja, nós não podemos falar que o fruto do Espírito, o amor, eu não tenho no meu coração. A benignidade eu não tenho no meu coração. Não. Todos têm que ser destacados em nossos corações, porque faz parte de um fruto. Se esse é um fruto, então logo esse um fruto tem que fazer parte de nossos corações, com todos os seus gominhos. E hoje nós vamos destacar o primeiro. Qual que é esse primeiro? A longanimidade. Eu peguei aqui o significado dessa palavra, longanimidade, porque muitos não entendem, alguns entendem parcialmente, mas vamos ler aqui a definição de longanimidade. Virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outra. Um outro significado, paciência com que suportam dificuldades. Tanto é que algumas traduções, já quando falam em longanimidade, já trazem essa parte, paciência. Não é isso? Muitas traduções já falam dessa palavra, paciência, que é uma forma mais fácil da pessoa entender o que é longanimidade. Então vamos destacá-la hoje, essa palavrinha, longanimidade. Em nosso tempo que vivemos, é algo que nós temos que exercitar com bastante frequência. Por quê? Tudo que se tem no nosso mundo de hoje é para ontem. No trabalho, as coisas têm que ser feitas para ontem. Em casa, as coisas têm que ser feitas para ontem. Nos estudos, muitos trabalhos têm que ser feitos para ontem, têm que ser entregues para ontem. No trânsito, quando nós entramos no nosso carro, nós queremos chegar, no estalar de dedos, nós queremos chegar no nosso destino, mesmo que esse destino seja longo. As pessoas se estressam por não chegarem rápido, por não conseguir as coisas rápidas. Um exemplo disso. Antigamente, não sei se os irmãos lembram, eu lembro, é destacado em minha mente isso. Quando íamos revelar fotos, primeiro a gente tinha que levar o rolinho de fotos, né, que a gente tirava na máquina, entregar lá onde revelava e pegar no outro dia. Tinha que ser entregue e você voltava no outro dia. Eu lembro que foi uma revolução, principalmente lá em Cataguases, onde eu cresci, onde eu passei a minha infância, quando começaram a ser as primeiras revelações em 1 hora.
Foi assim uma revolução. As pessoas estavam assim extasiadas. Poxa, eu entregar meu rolo daqui a 1 hora, eu posso pegar? Daqui a 1 hora. Hoje em dia, as pessoas não têm paciência nem para revelar. Guardam os seus dispositivos, seja no seu tablet, no seu celular, depois despejam no seu computador, ou no HD externo, de outras formas. As pessoas nem paciência para revelar não têm. Uma coisa que eu aprendi com meu pai uma vez foi o seguinte: ele estava fechando a loja, meus pais têm um comércio, e ele estava querendo, com rapidez, fechar a loja e limpar. Aí ele, não sei o que aconteceu, naquele desespero em fechar a loja, ele errou alguma coisa, despejou produtos de limpeza por todo o chão da loja. Aí uma frase que ele falou nunca vai sair da minha mente. Eu até anotei essa frase aqui, para falar assim, certinho do jeito que ele falou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Quanto mais eu corro, mais devagar eu ando. E por que essa frase? Porque tudo aquilo que tendemos a fazer com pressa, o que acontece? Sai defeituoso. Pressa não combina com perfeição. Ou seja, em tudo que nós fazemos, nós temos que ter paciência, temos que ser longânimos. Porque tudo que tendemos a fazer com pressa tem que ser feito de forma que daqui a pouco pode acontecer um defeito, pode ser negligenciado alguma coisa que lá na frente nós vamos nos arrepender disso. E vai nos causar um mal maior, perderemos mais tempo do que se tivéssemos feito com paciência. A pressa não deixa que a gente veja o que está acontecendo. Como assim? Nesse nosso mundo de hoje, que nós temos pressa no trabalho, temos pressa em casa, temos pressa onde quer que esteja, que nós estejamos, o que acontece? Nós não vemos as coisas acontecendo. Daqui a pouco, o que acontece? Por exemplo, o envelhecimento. Nesse mundo agitado, as pessoas passam tempo quando olham, meu Deus, como eu envelheci. As pessoas não pausam, não veem o que está acontecendo, a idade chegando, passando o tempo, não reparam nos mínimos detalhes o que o corpo vai apresentando. Por um exemplo engraçado que aconteceu comigo uma vez. Eu, escovando o dente, eu olho assim, eu olho no espelho, quando eu vejo os cabelos brancos aqui do lado, eu falo assim, nossa, como é que foi parar pasta de dente na minha cabeça? E eu comecei a bater assim, a mão assim no cabelo, tentando tirar pasta de dente que nada, é fio branco mesmo aparecendo. Por exemplo, aquelas pessoas atribuladas que têm muitos afazeres, quando olham para os seus filhos e veem, meu Deus, meu filho era um neném outro dia e agora já é um rapaz, a minha menina era uma neném e agora já é uma moça. Nós perdemos o que está acontecendo. Na nossa jornada, o caminho, nós não reparamos, nós só queremos saber no fim, no nosso destino. Nós deixamos de apreciar a caminhada. Isso acontece muito com aquelas pessoas que querem viajar para um destino longo, por exemplo, e querem algum meio de viagem mais rápido, seja um avião, alguma coisa. Elas não têm paciência para apreciar a jornada. Não querem saber, querem saber do destino final. Na nossa vida, nós temos que apreciar a jornada. Aqui nós vivemos uma vez, e tem que ser apreciada essa jornada. Vamos abrir nossas Bíblias agora em outro texto. Vamos lá em Eclesiastes. Lá no Antigo Testamento agora, vamos lá em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Eclesiastes, capítulo 3. Logo aí depois de Provérbios.
Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Novamente, eu vou ler e os irmãos podem acompanhar aí em suas Bíblias. Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Para tudo há uma ocasião certa, tempo certo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Esse texto aqui, segundo alguns estudiosos, entregam a Salomão. Salomão, como todos sabem, é aquele homem que durante a sua caminhada, durante a sua jornada, ele foi se perdendo, né, dos caminhos de Deus, e na sua velhice ele foi entendendo o tempo perdido, né? A partir do momento que ele começa a se distanciar dos caminhos de Deus, ele começa a valorizar na sua vida coisas efêmeras, coisas que não traziam uma satisfação verdadeira. E com o tempo ele percebe isso e vai descrevendo, né, que em alguns livros vai descrevendo isso, falando o tempo perdido, o que não se deve fazer. E nós temos aqui certo, que existe um tempo certo para tudo. Temos que ter paciência. E dessa paciência, vamos destacar 2 tipos de paciência que nós devemos ter. Primeira, paciência ou longanimidade com os outros. Nesse tempo em que vivemos, em que muitas pessoas estão com a política à flor da pele, muitos tendem a não terem paciência com pessoas que pensam política de forma contrária a elas. E a partir disso, começam-se a ter discussões, brigas verdadeiras, quase que chegam a vias de fato, muitas vezes chegam a vias de fato. Nós não estamos tendo paciência, muitos de nós não estão tendo paciência em entender a diversidade de opiniões. Muitas das vezes, pessoas que pensam diferente a nós, estão perto da gente, é uma oportunidade de nós o quê? Falar do nosso ponto de vista, mas com paciência, com respeito às pessoas que pensam diferente. Assim, do mesmo modo, elas têm que ter com a gente. E assim podemos o quê? Discutir, podemos debater de forma respeitosa, sendo paciente com os pensamentos daquelas outras pessoas. Por exemplo, alguns irmãos brigam em rede social. Hoje em dia, o campo principal para discussões são as redes sociais. E começam alguns debates fortes. As pessoas não têm paciência. Quando alguém fala um ponto de vista, em respeitar esse ponto de vista e colocar o seu, e assim começar uma conversa saudável. Não, já perdem a paciência, já vão ofendendo a pessoa, ou querendo impor o seu ponto de vista de modo abrupto. Não é assim que se faz. Por exemplo, alguns brigam por futebol. Algumas pessoas usam, no caso, a rede social para tirar sarro de forma grossa, né? De pessoas ou de até irmãos que torcem por outro time. Olha só como estamos
vivendo isso, não estão tendo paciência até com time de futebol de outras pessoas. Principalmente quando existem clássicos, aí, por exemplo, nós vivemos em Belo Horizonte e temos aí Cruzeiro e Atlético, que são os times de maior torcida aqui em Minas Gerais. E cruzeirenses que tiram sarro de atleticanos de cruzeirense, ofendendo, usando, no caso, as redes sociais para, de forma grossa, ofender aqueles que torcem time ao contrário. Ou seja, nem paciência para isso muitos de nós estamos tendo. E um outro tipo agora de longanimidade que devemos ter, com as circunstâncias. Como assim, com as circunstâncias? Não podemos perder a paciência diante das tribulações. Por mais que as coisas possam parecer caóticas, tudo está sob o controle do nosso Deus. Temos que vivenciar isso. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que entregamos o nosso coração a Cristo, temos que saber, tudo está no alcance das mãos de nosso Deus. Tudo está sob a vontade dele. Por mais que caótico possa ter algumas situações que vivenciamos, mas devemos saber que tudo está sob as mãos dele, sob os cuidados dele. Por exemplo, muitos de nossos irmãos estão sendo afetados com essa pandemia aí no seu trabalho. Estão perdendo fonte de renda. E isso o quê? Isso tem causado uma falta de preocupações. As pessoas não têm tido paciência, muitos não têm tido paciência em saber que estão sendo cuidados por Deus. Irmãos nossos doentes, que também não entregam a sua cura a Deus, que tem aflição tão grande que pessoas perto veem, mas que aflição é essa? Entregue-se ao cuidado de seu Deus. Uma forma o quê? De testemunharmos com nossa vida que somos longânimos, temos paciência com tudo que está acontecendo. Pessoas que tomam atitude de cabeça quente. Pessoas que tomam atitude de cabeça quente, que posteriormente a um fato acontecido, o que acontece? Ela, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí vem aquela tristeza posterior a um fato ocorrido. E pessoas que perdem a oportunidade de aprender com as provações. Devido à falta de paciência, não conseguem enxergar o que está acontecendo e assim tirar lições dessas tribulações. São abençoadas, muitas das vezes recebem o que pediram, mas não sabem como que foi, o que ocorreu. Perdem a oportunidade de aprender com a tribulação, porque não tiveram paciência por passar por elas. Temos que ser longânimos, temos que exercitar a nossa paciência. Devemos sempre buscar esses textos que nos fazem lembrar em nossos corações que Deus está no controle, para que essa longanimidade, essa parte do fruto do Espírito que nós lemos hoje, possa ser refletida em nossas vidas. Vamos continuar buscando a Deus, buscando em orações, para que nos tempos necessários possamos ter paciência, nas ocasiões necessárias, possamos ter paciência. Quando acontece alguma coisa, quando pensamos em agir de forma grosseira, dar aquela resposta atravessada, que possamos lembrar, temos que ser longânimos, refletir pausadamente, respirar, dar aquele respiro, então agir com paciência. Que essa possa ser uma atitude que venha em nossas vidas sempre. Vamos orar? Grandioso Deus, bondoso Pai, graças damos ao Senhor, ó Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque através da sua palavra o Senhor falou nos nossos corações, nos mostra, ó Pai, o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos responder às pessoas que estão
ao nosso redor, ó Deus, como devemos, ó Deus, nos comportar, ó Pai. A sua palavra, ó Deus, encontramos, ó Deus, tudo que precisamos para a nossa vida, ó Deus. Que possamos, Senhor, saber procurar na sua palavra e possamos, de coração aberto, ó Deus, receber, ó Deus, respostas do Senhor, ó Deus. Possamos ser pacientes em esperar, ó Deus, o tempo certo do Senhor, ó Pai. Como lemos lá em Eclesiastes, há tempo para tudo, ó Deus. Que possamos respeitar esse tempo do Senhor, ó Pai, e assim, ó Deus, possamos gozar de longanimidade em nossas vidas. Por favor, esteja conosco, nos orientando, ó Deus, nos capacitando para sermos servos melhores a Ti. Eu que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim de mais um culto de oração. Obrigado a todos aí que lembraram do nosso culto, puderam acessar aí. Infelizmente, nós estamos, como nós lemos, né? Deixa eu até ver aqui no versículo que nós lemos. Entendeu? No versículo 5, lá de Eclesiastes, né? Na parte final dele. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Lá no versículo 5, a parte final. E estamos vivendo esse tempo, né? De nos conter. Não estamos podendo abraçar os nossos entes queridos, muitos de nós não estão podendo abraçar, conversar, gozar daquela comunhão gostosa com os outros irmãos, mas, Deus querendo, vamos poder voltar a esse tempo. Então, que possamos esperar com longanimidade o tempo de voltar a abraçar os nossos irmãos, ok? Deus possa abençoar aí os irmãos. Deus possa abençoar os irmãos aí. E vamos encerrar o culto com o nosso tradicional boa noite da irmã Poliana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, irmã Cláudia. Boa noite para todos. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite.